Que belo louvor nós tivemos hoje, né? Somos gratos pelo ministério de louvor da nossa igreja, que Deus tem abençoado tanto, né, seus componentes. Esse louvor nos ajuda a aproximar do nosso Deus, a prestar aquilo que Ele merece, o nosso Deus tão maravilhoso, que está conosco nesse domingo. Hoje de manhã uma prima minha estava de aniversário, daí no zap da família, lá dos familiares da minha mãe, lá do sul. Daí todo mundo dando os parabéns. E um primo meu que mora em Condor, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade lá, disse: que bom que de vez em quando alguém está aniversariando, né? Que isso prossiga. E essa simples sabedoria me fez louvar pela minha vida. Devemos louvar a cada manhã pela vida, pela possibilidade de avançarmos em idade e em crescimento. E hoje o nosso tema vai ser sobre postura, exemplo e bênção. Quem não gosta de bênção aqui? Acho que todo mundo, né? Eu gosto muito de bênção. E às vezes a gente não entende por que ela chega até nós. E ela chega até nós simplesmente porque Deus nos ama e nos dá pela graça, mesmo sem merecermos. Então, a bênção não precisa necessariamente ser buscada, porque Deus nos agracia com ela. Mas nós podemos aproveitar melhor as bênçãos, valorizar aquilo que Deus nos dá. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de José, que está lá em Gênesis, filho de Jacó. José tinha uma ascendência muito forte, né? Muito instrutiva, era bisneto de Abraão, olha só, neto de Isaac e filho de Jacó. Então esse rapaz teve possibilidade de aprender muito com seus ascendentes. E temos pessoas maduras aqui no culto, mas temos jovens também, e tenho a plena convicção que todos vocês sabem que a nossa vida não é linear. A nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Nós não temos uma constância durante o período da nossa vida. Às vezes nós perdemos, às vezes nós estamos eufóricos com as vitórias, com os crescimentos da nossa vida. Às vezes estamos apreensivos por causa de certas incertezas, de dúvidas na nossa vida. E também ficamos apreensivos com o nosso futuro. O que vai acontecer lá na frente? Então, nossa vida é cercada de momentos ótimos, bons e ruins. E aprender a viver uma vida madura, aprender a crescer nas dificuldades, talvez seja um dos maiores desafios e necessidades que nós temos. Pouco tempo atrás fui presenteado pelo pastor Helmut com um livro chamado Liderança Acima da Média. Ele foi escrito por um pastor lá do interior de São Paulo, o pastor Danilo Figueira, da Igreja Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Esse livro fala sobre José e me instigou a estudar um pouco mais, a buscar conhecimento sobre a forma como José tratava a liderança. E em razão desses altos e baixos da vida de José, me fez perceber o equilíbrio da fé de José. A sua postura nos momentos de tentação ou sofrimento. E o seu exemplo de homem que servia a Deus e as pessoas. José mudava o ambiente aonde ele estava, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. José sabia aproveitar cada momento da vida e das suas bênçãos.
é uma história fantástica, é uma história de vida espetacular. E eu instigo vocês a ler profundamente Gênesis do 37 ao 50. Trata toda a história de José e o que aconteceu desde que ele era jovem até a sua morte. E esse é o tema então que nós vamos tratar: postura, exemplo e bênção. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Gênesis 49, do 22 ao 26. Esse trecho aqui é já no final da vida de Jacó, do pai de José. Esse trecho da Bíblia que nós vamos estudar hoje trata de um período em que José reúne todos os seus filhos, seus 12 filhos. E ele, já na velhice, com toda a experiência de vida, com todo o conhecimento que ele tinha de seus filhos, ele proclama bênçãos e características sobre a vida de cada um dos seus filhos. E esse trecho aqui trata sobre a bênção da vida de José. Então é o pai abençoando o filho. Gênesis 49, 22 ao 26 que diz: José é como planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta e seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuam fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso, lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênção de cereais e de flores, bênção de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. A vida de José, ela nos instiga porque a mensagem que ele traz para nós fala sobre temas de liderança, mordomia, cuidar daquilo que lhe é confiado, sabedoria, equilíbrio, crescimento, e é um baita exemplo de vida para nós. Mas talvez tenha alguém aqui que não conhece a história de José, então vamos entender um pouquinho como é que foi desde do nascimento até ele se tornar governador do Egito. José era filho de Jacó, dos mais novos. Depois dele teve Benjamim ainda. Só que ele era o filho predileto. E Jacó não escondia isso dos demais. Ele tratava de forma diferente José. E a história fala que com 17 anos José recebeu uma túnica de seu pai, em que ele diferencia ele dos seus filhos. Então ele, em razão dessa atitude e da forma como o pai se referia, os irmãos começaram a ficar com inveja de José e não gostavam dele. Mas José se posicionava sempre de acordo com o que Deus mandava. E José tinha sonhos, Deus mandava sonhos para ele. E ele compartilhava esses sonhos com os irmãos. Mas não para se vangloriar ou achar que era mais que os demais. Ele contava que Deus mostrou para ele um sonho, que ele estava com o feixe dele, e os outros feixes, que eram os irmãos, se curvavam para ele. Então isso foi instigando o ódio dos irmãos para com José. Certa vez o pai dele, Jacó, mandou José cuidar dos irmãos, porque estavam pastorejando os rebanhos dele. E José foi atrás. E os irmãos então viram José e planejaram matá-lo. Mas um dos irmãos se compadeceu um pouco
e acabou convencendo os demais: não, não vamos matar, vamos vender ele como escravo, daí nós temos um dinheirinho a mais ainda, e mandamos ele embora daqui. Estava passando uma caravana de egípcios, venderam ele para os egípcios, foi para o Egito, acabou sendo escravo de Potifar. Potifar era o chefe da guarda do faraó. Então, de filhinho mimado, foi para escravo. Começa a oscilar a vida de José. Passa o tempo, Potifar coloca ele para administrar a casa dele, seus bens. Veja a diferença, sai de escravo para mordomo agora. Agora está na casa de Potifar. E imaginemos que ele era um cara com posses, abastado. Então, José consegue esse cargo de mordomo. E ali ele ganha confiança e vai prosperando os negócios de Potifar. A Bíblia fala que José era um rapaz bonito e simpático. Isso fez despertar na mulher de Potifar o interesse pelo rapaz. E começaram as investidas. A mulher queria ter um relacionamento com José. E ele se esquivando, dizendo que não e não. E a mulher insistindo. Até que chega um dia em que ela agarra José, força tanto, e José diz que não irei pecar contra meu Deus e contra meu Senhor, que era o Potifar. E se desencilha dela e sai correndo. Mas fica o casaco de José lá. Então a mulher cria uma história e alega para Potifar que José que estava assediando a mulher. Potifar acredita na história e leva José para a cadeia. Então José, de mordomo, de cuidador das posses de Potifar, vira prisioneiro de forma injusta. Outra mudança na vida dele. Fica lá muito tempo. E a Bíblia fala que ele começa a servir o carcereiro. Então José começa a ajudar o carcereiro. E a Bíblia fala que a cadeia prospera. Eu fico imaginando como é que uma cadeia poderia prosperar. Será que o banho de sol passou de 2 para 4 horas? Tinha Netflix na cadeia? Alguma coisa aconteceu lá, porque é um fato relevante que a Bíblia traz, que a cadeia melhora a situação. E nesse meio tempo é preso o padeiro e o copeiro do faraó. E José começa a fazer amizade, servir eles. E certo dia, esses dois têm sonhos. E eu não vou contar o sonho, vocês pesquisem na Bíblia para saber qual é que foi o sonho deles. E ficam encucados, porque eles não sabem o que quer dizer o sonho. E Deus ajuda José a revelar esses sonhos. E 3 dias depois que foi revelado os sonhos, aconteceu exatamente o que José tinha dito. Mas José sabe vender o peixe dele também. Ele diz para o padeiro: quando você estiver na presença do faraó, lembre-se de mim, que eu quero sair daqui, eu estou preso injustamente. Interceda por mim, eu te ajudei e você me ajuda. Só que o padeiro esqueceu do José. E passou mais 2 anos e José preso injustamente. Mas daí Faraó teve um sonho. Essa é uma história bem conhecida que muitos devem saber. Faraó sonha que sai do rio Nilo 7 vacas gordas, bonitas, sadias, mas de repente salta do rio Nilo mais 7 vacas magras, feias, e devoram as 7 vacas gordas. Faraó acorda e torna a dormir. Ele tem outro sonho. Ele sonha que brotam 7 espigas de trigo, bonitas, cheias, sadias, e daqui a um pouco brotam mais 7 espigas mirradas, vazias, feias, e destroem as espigas cheias.
E o faraó acorda e fica desesperado, e convoca todos os sábios e adivinhos do Egito, todos os ministros dele lá, e conta o sonho, só que ninguém consegue ajudar o faraó. Então está aquela dúvida, o que isso quer dizer? E o padeiro lembra de José, e foi falar com o faraó. Faraó, primeiro eu tenho que pedir perdão, porque eu esqueci desse rapaz, ele era para mim ter falado para ti, para o senhor, desse rapaz há muito tempo, só que agora eu lembrei porque nós sonhamos na cadeia, e esse rapaz revelou exatamente aquilo que aconteceu. E daí o faraó diz, então traz esse escravo para nós, esse prisioneiro para nós saber. E o faraó fala para ele, você é capaz de revelar esse sonho para mim? E José diz, se o meu Deus permitir isso, eu serei. Então o faraó conta o sonho, e José faz a revelação do sonho. E mais, José fala exatamente o que vai acontecer e traça um plano de ação para o Egito para os próximos 14 anos. Ele dá o remédio de como conduzir as finanças e a economia de uma nação em razão de um sonho do faraó. E o faraó fica de boca aberta, perplexo com aquilo que ele estava ouvindo. Então, no mesmo ato, no mesmo dia, ele coloca José, por ser sábio e não existir mais nenhuma pessoa naquela nação tão sábia, como governador do Egito. E diz que só abaixo do faraó, o primeiro abaixo do faraó seria José. E mais ninguém, ele poderia dar ordens para resolver, implantar aquele plano que ele tinha dito. Então José recebe prata, recebe ouro, recebe posses e recebe poder. É entregue poder nas mãos de José. A vida dele salta de prisioneiro abandonado para governador com poder. Olha que mudança de vida. E nós vamos estudar sobre as atitudes de José, em cima da bênção que Jacó fez para ele. Primeiro versículo 22, fala de José como um galho, um ramo. Algumas versões na Bíblia falam de ramo frutífero. A história que eu falei para vocês agora demonstra que José nunca era o primeiro. Ele nunca foi o número 1 no comando, em qualquer lugar que ele estava. Na prisão, na mordomia, com Potifar, com os irmãos, e depois com o governador. Ele nunca era o primeiro. E nós precisamos quebrar paradigmas sobre liderança. A vida de José nos deixou claro que nós podemos exercer influência e liderança de forma extraordinária, mesmo de forma coadjuvante. Podemos ser pessoas altamente capazes, exercendo de forma competente nossas atividades, desde que saibamos entender a nossa identidade e a nossa missão ou vocação. José entendia muito bem o que deveria fazer em qualquer circunstância. Isso era o diferencial na vida dele. Sabia quem ele era e a vocação da sua vida. E nós sabemos qual a vocação da nossa vida? Ponto importante que José deixa de ensino para nós, que o privilégio de ser o segundo só é reconhecida por pessoas seguras
de seu próprio valor. Eu vou repetir. O privilégio de ser o segundo só é reconhecida por pessoas seguras do seu próprio valor e conscientes dos limites que carregam. Então José sabia que não poderia ser Faraó. José sabia que não poderia ficar de dono da casa de Potifar. Isso não era um problema para ele. Nós estamos numa igreja com valores bem definidos. E nós temos a convicção que todo crente em Jesus Cristo, todo aquele que acredita em Jesus Cristo, pode ser um líder ou ocupar lugar de liderança. Mas por que, André? Porque a liderança no reino de Deus não tem a ver com performance, beleza, eloquência, capacidade de comunicação. A liderança no reino de Deus tem a ver com influência. Se eu consigo influenciar as pessoas que estão à minha volta para fazer as coisas e os princípios que Deus nos ensina. Por isso que todo mundo pode ser líder. Todo crente pode ser líder. Porque ele exerce influência, seja em casa, no trabalho, na igreja, na rua, aonde estiver, na política. Então todo o cristão pode ser líder. Tem a ver em ser influente, influenciar as pessoas à sua volta, com as suas atitudes nos momentos ótimos, bons e ruins. É o que José fazia. Se ele estava preso, ele influenciava. Se ele era governador, ele influenciava. Se ele era mordomo, ele influenciava e melhorava a vida das pessoas. Os momentos de sofrimento enfrentados por José, que não foram poucos, desde os 17 aos 30 anos, quando assumiu o governador do Egito, serviram para ir formando o caráter dele, forjando José para mais à frente, para receber responsabilidades. E Deus vai falando em cada momento. Nos momentos difíceis, José foi se preparando para poder chegar no lugar de reconhecimento. José escolheu ser ramo. José está no meio dessa história. José não é nem a raiz e nem o fruto. José é o ramo. José não começa nada e não termina nada. Mas José está no meio da história para servir. José se destacava entre os irmãos porque decidiu gerar resultados em sua vida. José entendeu que seu chamado, vocação era para abençoar as pessoas. Ele nunca disputou espaço com ninguém. Nunca comprometeu o seu crédito pessoal com deslealdade. E nunca se sentiu diminuído por não ser o primeiro na cadeira do poder. Apenas colocava os seus dons, o seu serviço, de forma excelente, para as coisas acontecerem. Olhando para a nossa vida, nós não podemos deixar o tempo passar e não saber qual é a nossa vocação. Para nós podermos decidir ajudar outras pessoas, servir a outras pessoas. Nosso tempo é muito precioso. Nós precisamos decidir, entender como nós podemos servir as pessoas. Devemos aprender a ser produtivo
no reino de Deus é abençoar outros, não é gerar riqueza. Ser produtivo no reino de Deus é se dispor para outras pessoas. A preguiça mata e torna a vida e o ambiente onde nós estamos monótono. A vida de José era para dar sentido à vida das outras pessoas. Isso aqui é interessante. José se preocupava em realizar o sonho das outras pessoas. Aonde ele estava, ele se preocupava em colaborar para que o sonho das outras pessoas acontecesse. E aí vem a graça de Deus. Aí vem a recompensa, que nós vamos ver também. Segunda questão da bênção, postura firme diante das circunstâncias da vida, 23 e 24. Então José passa por pelo menos 5 altos e baixos na vida, né? Primeiro, de filho predileto, vai para escravo, vira mordomo de Potifar, vira prisioneiro e depois passa a ser governador. Vamos analisar cada fase dessa vida, cada altos e baixos. Então, 13 anos ele passa momentos difíceis. Passou por provações, injustiças, problemas na alimentação, sem bens, sem nada. Porém, nos 30 dá uma guinada e ele fica bem na foto. Comanda uma nação inteira. E uma nação que não era fraca. Naquela época dominava a terra. E essa postura de José é a mesma em cada momento. José é muito tentado a cair em cada momento. Imagina a esposa de Potifar, ficando todos os dias insistindo a ter um caso com ele. José mantém a postura. A Bíblia fala que as investidas eram seguidas, mas ele foge. É injustiçado, mas permanece firme. Acaba preso por Potifar, que acredita na mentira da mulher. Crime contra a honra que José não praticou. Poderia ter se revoltado. Poderia ter acusado Deus de omissão, de não se preocupar com ele. Imagine você trabalhando certinho e de repente você é preso numa prisão, colocado numa prisão de forma injusta. Será que você não iria se revoltar, iria romper relacionamento com Deus? Mas Potifar mantém a postura, mantém a retidão e o olhar nos princípios do Senhor. Mas quem sabe o momento de maior tentação que José teve de cair e desonrar a Deus não tenha nem sido esse caso com a mulher de Potifar. Quem sabe o momento mais difícil, perturbador da vida de José foi quando foi-lhe dado poder, quando ele tinha a possibilidade de mandar prender ou soltar. E a história anda, e quando José era governador, tem aquele período do sonho então das vacas e das vacas gordas, foram 7 anos de prosperidade, de chuva, e depois 7 anos de seca, onde José deu o plano de ação para guardar, fazer estoques, reserva, para passar aquele período. E quando entrou o período de seca, todas as nações e o povo do Egito começou a passar fome. Mas o faraó estava preparado e começou a vender cereais para todas as nações vizinhas. E acabou vindo então os irmãos de José a mando do pai para comprar cereais para não morrer de fome.
E os irmãos vão até o Egito e ficam frente a frente com José. Então o que José faz? Poder na mão? O mundo diria: coloque-os na prisão, mate-os, condene-os à morte pelo que fizeram por ele. Mas José mantém a postura, mantém a dignidade com Deus e perdoa os irmãos. Mas ele poderia perdoar e mandar o povo embora, né? Se virem. Mas não. Além disso, ele é misericordioso. Ele conta para o faraó e o faraó permite que todos eles venham morar no Egito. E dá terras, rebanhos. Então ele acolhe toda a família dos irmãos, dos filhos, dos netos de Jacó, traz todos para lá, era muita gente. Então José mostra uma postura de misericórdia. Contraria toda a lógica que o mundo prega. E José conhece a identidade, ele sabe que é um filho do Senhor. Isso é revelador para nós, porque é exatamente isso que o Senhor nos ensina, principalmente através do testemunho e dos evangelhos de Jesus. Jesus, quando estava na noite em que foi preso, pouquinho antes, antecedendo a ceia que ele teve com os discípulos, ele pega uma bacia d'água, uma toalha, se abaixa e lava os pés dos discípulos. Está lá em João 13:14. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. É nesse sentido, é de se rebaixar mesmo, valorizar os outros mais que a nós mesmos, entregar a nossa vida ao trabalho do Senhor e dos outros. É isso que Jesus nos ensina. E era isso que José fazia. Era isso que José nos dá exemplo disso. Paulo também, nós aprendemos com Paulo isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Todos nós fomos chamados para ser livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. O mundo vai tentar nos dominar, vai tentar criar empecilhos, problemas, medos, orgulho. Mas pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Então essa é o ensinamento que nós temos, servir uns aos outros. José serviu ao seu pai, serviu ao Potifar, serviu ao carcereiro, serviu ao padeiro, ao copeiro e finalmente serviu a uma nação inteira no Egito. Vejam que José não era nada, e acabou sendo reconhecido e conduzido ao posto de governador de uma nação. Era isso que José almejava? Não. Mas ele foi colocado pela graça do Senhor. Quem sabe nós não vamos chegar a um lugar tão elevado como José chegou. Mas você, esposo, pode servir no seu lar. Você, esposa, pode servir no seu lar. Você, filho, pode servir aos seus pais. Você, trabalhador, pode servir os seus colegas, seu patrão. Você, patrão, pode servir a seus empregados, seus fornecedores e seus concorrentes. Você, integrante dessa igreja, pode servir numa célula e aqui nessa igreja. É isso que Deus quer de nós, que nós entendamos a necessidade de servir. José tinha postura, pois sabia quem ele era e qual sua vocação. Sua sabedoria, exemplo, fazia com que as pessoas admirassem a sua servidão. Isso
me instiga a servir pessoas. E espero que Deus também toque o coração de vocês para que observar essa vida de José, os ensinos de Jesus sobre o que é ser um servo de Cristo. Último ponto, bênçãos recebidas em cada fase da vida, versículo 25 e 26. A Bíblia fala que o Senhor estava com José. Isso é um privilégio, né? O Senhor estava com ele, mas o Senhor está conosco também. Mas José tinha outros tipos de bênção no decorrer da sua vida. Por óbvio que Deus estava acompanhando cada fase da vida, de altos e baixos do José, e formando a vida dele, né? Moldando o caráter, dando conhecimento, capacidade para enfrentar as dificuldades. Nesses versículos 26, temos uma dimensão das bênçãos decorridas em cada fase da vida dele, onde Jacó menciona 3 momentos de bênção. Bênção dos altos céus. É a bênção direta, é a internet ligado direto com o servidor lá, é a bênção que Deus nos dá diariamente, o sopro de vida, a graça de levantar, a graça de ter uma família, a graça de ter uma vida, a graça de você prosperar. Essa bênção é de Deus. Bênção das águas que ficam debaixo da terra. O que quer dizer isso? Águas da profundeza. Lembram do Salmo 23? O vale da morte, quando a coisa está preta, quando eu estou num leito do hospital, quando eu perco um ente querido, quando eu estou desempregado, momentos de profundeza, momentos de dor, aí Deus está abençoando, está cuidando de nós. Por mais que a gente não perceba, Ele está cuidando de nós. Essas bênçãos que Jacó fala para ele: meu filho, quando você estava na situação de escravo, Deus estava te abençoando. Meu filho, quando você estava prisioneiro, Deus estava te abençoando. É nesses momentos de profundeza, de problemas da alma, de dor, de fome, de solidão, enfim, nesses momentos ele foi abençoado. E continua com bênçãos de muitos animais e de muitos filhos, e fala mais, né, de outras coisas. Na versão NVI, e umas versões mais antigas, fala de bênçãos de fertilidade e de fartura. Traduzindo, fartura e fertilidade do original hebraico, quer dizer dos seios e da madre. Ser abençoado pelos seios e pela madre. Imaginemos uma mãe amamentando uma criança. O leite vai nutrindo, vai alimentando, vai gerando vida, vai gerando crescimento, e a mãe vai se desprendendo, né, daquilo que ela tem de melhor, daquilo que ela pode nutrir, daquilo que ela pode alimentar a criança. É esse tipo de bênção que Jacó está falando aqui. De pessoas que passaram na tua vida e te abençoaram de certa forma. José foi abençoado por pessoas que nutriram a vida dele, que ajudaram no crescimento da vida dele, que ajudaram ele a ser uma pessoa melhor. E nós todos já tivemos pessoas que passaram na nossa vida, pessoas que se desprenderam, pessoas que deram o melhor de si para nós. Isso nós temos que reconhecer como bênçãos. Reconhecer, valorizar e tomar como exemplo. Se tem pessoas que nos nutrem, nos abençoam, cuidam de nós, nós também podemos ser pessoas que cuidam e abençoam outras. É o chamado círculo virtuoso. Se todos nós
fizesse isso de forma excelente, como José fez, teríamos uma cidade melhor. Teríamos uma nação melhor. Você foi abençoado por pessoas? Você lembra de pessoas que dedicaram tempo para ajudar sua vida? Lembre delas em oração. Agradeça pela vida delas. Ontem eu estava no Fábio jantando lá e o Facebook me trouxe o pastor Thomas Schneider, né? O pastor Thomas foi o pastor que fez a pregação quando eu me converti. Se não fosse pela vida dele, eu não estava aqui hoje. Se não fosse pelo amor dele, pelo que ele me ensinou depois, pelo período que eu tive junto para aprender, eu não estava aqui hoje. Então valorize quem te ajuda, quem se desprende por você. Equipe de louvor, por gentileza. Eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que na história de José, todo o tempo tem bênção? Essa é a mensagem central. Foi falado hoje no culto. Vocês percebem que Deus abençoa a cada momento? Cada fase da nossa vida nós recebemos. Deus está conosco a cada momento, nos momentos de exaltação, nos momentos de dor, por mais que a gente não perceba isso. Não devemos aprender somente a superar os tempos difíceis, especialmente que vivemos agora, ou simplesmente sobreviver os desafios da vida. Não é isso, é muito mais. Nós devemos aprender a absorver as bênçãos de cada momento da nossa vida e desejar estar mais próximo de Deus, seus princípios. Nós devemos desejar estar próximo de Deus. A vinda de Jesus não é simplesmente para nos tirar desse mundo que está um caos, mas nós devemos desejar encontrar Jesus, não simplesmente nos livrar dos problemas, mas nós devemos desejar a vinda dEle para estarmos próximo dEle. Se você não faz discipulado, faça. É um momento precioso em que um irmão se desprende de conhecimento e de amor para te abençoar. Inclusive os mais experientes líderes, eu falo isso para vocês também. Tem um momento de estar junto com pessoas que seguem a Deus. Se você não participa de uma célula, participe. Isso é bênção. O Espírito Santo está lá nos ajudando. Receba o que Deus e as pessoas estão fazendo para lhe abençoar. E por fim, use sua vocação para abençoar pessoas. Convido a todos a ficarem em pé para nós orarmos. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por essa manhã. Teu Espírito estar conosco, falando aos nossos corações, Pai. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem feito tanto no nosso meio. O Senhor tem feito tanto em nossas vidas e nessa igreja, Pai. Nós possamos entender isso que José ensina, que Jesus nos ensinou. Nós possamos colocar isso profundamente no nosso coração, Pai. Nos ajude a nos redimirmos diante de Ti, nos ajude a buscar o Espírito Santo,
nos ajude a ser sábios para aplicarmos a nossa vocação, que é servir pessoas, Pai. Obrigado por cada um que veio aqui, obrigado por cada vida que está olhando esse culto. Abençoe a todos, Pai. É o desejo que nós temos, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho querido, que nós oramos, Pai. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
semana nas células, em casa, com a família, meditar nessa história de José. Isso inspire a tua família, a tua vida, a servir ao seu irmão. Um ótimo domingo, um bom churrasco para quem vai fazer, e Deus abençoe a todos.